Hoje, o Gente Boa promete. Quem é o nosso convidado hoje, o Gente Boa? Ninguém mais do que menos que o próprio Guilherme. Ele é o Gente Boa hoje. Por quê? Guilherme tem uma vida profissional multitudo. Ele já fez de tudo, já fez grandes coisas, pequenas coisas, Brasil, fora do Brasil. Então eu falei, Guilherme, você tem que ser o Gente Boa. E a gente conversou ontem, temos algumas etapas de uma gravação com ele. Então, em vez de eu narrar o Gente Boa do Guilherme, vocês vão ver o filme da minha entrevista com ele e vocês vão entender tudo. Vamos lá, Guilherme, põe você aí. Bom, então vamos lá, Guilherme. Vamos fazer esse Gente Boa aí, que acho que vai ser muito bacana com você, pegando assim aspecto profissional seu e acho que nós vamos aprender bastante. A gente te conhece, você tem esse jeito extrovertido, você é engraçado, tal, não sei o que lá. Como que nasceu esse jeito? Foi desenvolvendo aos poucos ou você sempre foi assim desde moleque? Peraí, gente, desculpa. Ele está emocionado, gente. Quando eu me vi ali... Vamos lá. Bom, então vamos lá, Guilherme. Vamos fazer esse Gente Boa aí, que acho que vai ser muito bacana com você, pegando assim aspecto profissional seu e acho que nós vamos aprender bastante. A gente te conhece, você tem esse jeito extrovertido, você é engraçado, tal, não sei o que lá. Como que nasceu esse jeito? Foi desenvolvendo aos poucos ou você sempre foi assim desde moleque? Não, na verdade eu me conheço desse jeito, porque até por conta da minha família, né? Eu venho de uma família, uma junção de espanhol com italiano. E normalmente esse povo é muito feliz, é muito alegre, muita festa. Um simples almoço vira uma comemoração. Eu nasci nesse ambiente, né? Então, acho que vem daí essa veia. Tá. E como que foi você ser extrovertido quando você iniciou a vida profissional? Então, eu na verdade comecei muito cedo, porque eu com 13, 14 anos fui pedir para o meu pai que eu queria trabalhar, mas eu não queria trabalhar na empresa dele, né? Ele tinha uma empresa que eu já até tinha visitado com 8, 9 anos, mas eu queria alguma coisa. Eu fui arrumei uma fábrica de calota na mesma rua que eu morava e fui contratado para ser supervisor. Acho eu ficava dedando as pessoas que não trabalhavam através de um quadrinho. E demorou 3 dias esse emprego, porque a empresa era muito ruim, cortaram a luz, faliu e eu fiquei amigo dos funcionários. Então, eu não era bom para isso, não. Legal. Mas assim, mas por que você, esse seu jeito, ele às vezes você corre algum risco, né? Você não tinha medo de ser visto como irresponsável, assim, por sua extroversão? Isso sim, passava algumas vezes na minha cabeça, eu podia ser displicente, podia não estar muito ligado, focado, né, como outros colegas de trabalho profissionalmente, mas eu fui vendo que isso, na verdade, foi me ajudando na vida, né? Eu, por conta de uma piada que eu contei num evento, eu fui promovido. Eu trabalhava nessa época na Nestlé, eu era promotor de vendas, tinha um lançamento de produto com toda a equipe, tinha mais quase 200 pessoas ali, vendedores, gerentes, diretores, e eu, como era muito de juntar pessoas, e eu contava piada, aquela rodinha de 10 foi aumentando para 15, para 20, chegou uma hora que devia ter uns 70 numa roda, e cada vez que acabava a piada era aquela risaiada
de repente começou a se aproximar uma pessoa, eu nunca tinha visto, um homem sisudo, com as mãos para trás, eu sei que abriu a roda, eu tinha acabado de contar uma piada de português. E quando ele entrou na roda, alguém falou, cuidado, Dr. Lemos é português. E eu, achando que eu estava com a bola toda, eu falei, não tem problema, se ele não entender, eu repito outra vez, né, até ele entender. Ninguém riu, ninguém. Foi um clima, todos se afastaram de mim. Nessa hora, exatamente, eu fiquei com medo, porque eu só encontrei gente lá falando, procura emprego, acabou tua vida aqui, amigão. Acabou, perdeu. Mas passado 2 dias, foi no final de semana, né? O meu supervisor foi me encontrar, me levou para a Nestlé e perguntou, o que você fez lá? Eu contei essa história assim, contei a história para ele. Ele falou, pois é, então, em vez de demissão, o Dr. Lemos pediu para te promover a vendedor. Porque se você tem coragem de falar isso na frente de um diretor, você também ia ter coragem de questionar o dono do supermercado onde era o melhor lugar para expor os produtos. Então, e aí comecei uma caminhada dando valor a isso, né? E passou a ser uma marca minha. Ah, que legal. E você nunca teve problema, assim? Deixou de bater meta ou coisas assim? Assim, sim. Algumas vezes aconteceu na empresa que eu trabalhava de não bater a meta em função de várias questões. Mas eu acho que eu nunca associei como sendo de minha situação. Eu tenho até uma história para contar de um cliente que eu visitei em Santo André por uns 6 meses, sem conseguir vender nada. Eu não conseguia vender, mas então eu apliquei uma outra técnica. Eu ia lá não para tentar vender, mas eu ia lá me relacionar. Então eu ia tomar um café, eu nem levava pasta, nada. Contava uma história engraçada, uma piada e ia embora. E foi uma vez, foi 2, foi crescendo. Eu sei que no final de ano, teve uma festa de final de ano do local da empresa. Eles reuniram várias pessoas e, dentre eles, alguns colaboradores. Eu fui chamado. E, evidentemente, tinha uma mesa lá de comemoração. O pai da compradora-chefe estava nessa festa, porque era para levar a família, inclusive. Eu sentei na frente do pai dela, um japonês sisudo, que eu só soube que ele tinha dente depois que eu comecei a contar a terceira piada. E esse homem começou a rir, e agora o mais gozado foi que a mulher dele, ria mais e chorava, e ria, e não comiam, só ficavam esperando eu contar outra. Bom, eu sei que virou o seguinte, a diretora me chamou lá depois de 2 dias, e eu queria te agradecer porque foi uma noite maravilhosa. Eu estou assim em débito com você. Me traz sua lista de produtos que eu quero ver o que você tem. Foi a primeira vez que ela se interessou por comprar. Então isso foi uma história para mim de sucesso no fato de eu ter o riso como prioridade na minha vida, a alegria. Passou a ser uma ferramenta, uma poderosa de relacionamento e de abertura de portas. Foi assim. Ah, que legal. Guilherme, assim, assim, tem negociação, às vezes, venda, tudo, momento tenso, assim, alguma coisa Sim. diferente, perigosa. O que você já passou nesse sentido? Conta para nós. Olha, todo mundo que trabalha em venda sempre tem o sonho de fazer grandes negócios, realizar isso é a adrenalina nossa, né? Essa é a minha paixão. E eu cheguei perto 2 vezes de acontecer um grande negócio maravilhoso que eu não precisasse, acho que talvez, nunca mais trabalhar. Um deles foi no Equador. A gente levou vários projetos para lá, na época. O presidente era o Bucaram. E um deles foi aceito, que era montar uma fábrica de alimentos lá num segundo momento. Num primeiro momento, nós faríamos fornecimento por 6 a 8 meses, que era o tempo para montar a fábrica. Já tinha o local escolhido, a gente foi várias vezes, foi assim, durante 6 meses, umas 10 viagens de negociação. Culminou com a assinatura de um contrato de 200 milhões, de 2 milhões de dólares no primeiro negócio. Meu cunhado ganhou até a caneta do ministro da Saúde, que era irmão do Bucaram, e saímos de lá felizes da vida, né? Já pensando nos sonhos, o que a gente ia fazer. E no fim, na cantina, pedindo vinho, pedindo comida, começa um pronunciamento do Bucaram, que ninguém queria muito interessado em saber o que ele estava falando, mas, na verdade, logo depois nos avisaram que ele estava
renunciando por conta de questões de corrupção, né, que tinha lá. E aí a gente viu ele entrar no helicóptero, o ministro que assinou a caneta de tarde, a gente subindo, enfim, não virou nada, nós viemos embora, meu cunhado ficou com a caneta e eu fiquei com a pasta só com os documentos que nunca ninguém me procurou para resolver. Então, e a outra história também, assim, bem louca, foi Dubai. Nós fomos para lá, depois de reunir aqui um dos representantes do Sheikh, de Ras Al Khaimah, com mais de 200 empresas e reuniões por um mês e meio quase, fazendo tudo isso. Ele retornou depois de um mês e ele convidou oito empresas, das quais 2 delas eu tinha trabalhado para ter essa reunião. E, bom, culminou que a gente foi para lá, para Dubai. Foi muito legal. Nessa reunião teve junto na casa do Sheikh o presidente o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, aqueles que morreu. E a coisa mais engraçada ali foi na hora que o cara explicou para a gente, olha, tudo que o Sheikh fizer, vocês têm que fazer. Não pode mostrar a sola do sapato, se ele levantar, levanta, se ele sentar, senta, se tomar água, bebe, se não, não. Enfim, tudo bem, estamos instruídos. Daí a pouco chega um cara, um garçom, com um chá, um monte de xicrinha, sem asa, parecia uma cumbuquinha. E todo mundo pegou aquele chá, uma coisa horrível. Depois a gente veio saber que era chá de camela, misturado com uma fruta. O Sheikh tomou a segunda vez, nós tivemos que tomar. Eu fui devolver, na verdade, a xicrinha para ele, ele pôs mais, e todo mundo, ninguém queria, mas enfim. Até que um Sheikh, demorou conversando e a gente escutando, enfim, tomamos já 3, 4 xícaras. Aí alguém veio e falou para um dos nossos aqui, ó, se não quiser mais, tem que chacoalhar a mão assim. Se você só entregar, ele vai puxar. Aí foi todo mundo ao mesmo tempo. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Enfim, nos livrando daquele assunto lá. Legal. Foi bem interessante. Que legal. E longe, né? Longe, muito longe. Vai vir, Guilherme. E assim, o que você acha assim, que você considera? Vamos supor que for jogador de futebol, os melhores gols. Qual que foi um golaço, um negócio que você criou, que você inventou, que fez, foi muito legal? O que foi? Olha, eu tenho um golaço desse sim, foi bem bacana. Eu estava muito bem relacionado com o estado de Santa Catarina e com muitas prefeituras e muitas escolas privadas, porque a gente fez um assunto da Lego, e normalmente tinha isso. Por conta de eu ser uma pessoa festiva, eu era convidado para tudo que é festinha daqui, dali, eu ia. Eu ficava lá quase que 3 a 4 dias, cada 15 dias lá. Então eu fazia questão de estar com esse pessoal. E aí eu não sabia quando eu repetia uma piada, ou quem já tinha escutado. E eu bolei um negócio chamado karaokê de piada. Foi muito legal, porque eu fiz um resumozinho, tinha lá um título, tinha a categoria, se era, né, de português, de médico, de índio, de animal, tinha lá uma série dessas, tinha umas 300 piadas dessa. E tinha um textozinho que a pessoa falava, conta aquela, é a número 22. Eu ia lá e normalmente já sabia qual que era, a minha memória estava ótima. Então eu contava aquela lá, e outro contava outra, e assim foi. E alguém aparecia e contava uma piada, normalmente eu lembrava das coisas. Gente, então assim, foi por alguns anos, uns 2 anos, 2 anos e pouco, esse esquema. Cadê o karaokê? Trouxe o papel para a gente escolher? Então... Que legal. Era bem legal, foi bem legal. Mas assim, Guilherme, somando tudo, assim, vamos fazer uma retrospectiva geral aqui. Você lembra, assim, todas as atividades que você desenvolveu, tudo que você já fez, onde você trabalhou, o que você criou, empresa, tal? Faz um resumão aí para a gente ver a tua experiência. Eu comecei a trabalhar em 76 ou 8, uma coisa assim. Enfim, mas depois da experiência da fábrica de calota, que foi 3 dias só, não teve nem INSS. Eu entrei na Arno, uma equipe de motores, e lá eu liquidificadores, essa marca famosa aí. E lá eu decidi que eu queria ser vendedor, porque eu conheci o que era uma equipe de vendas e como eles. Então eu gostei daquilo, e lá que eu decidi isso.
Daí para frente eu fui mudando de emprego, eu nunca fui uma pessoa que ficar muito tempo parada no mesmo lugar. Então eu fui para Superbom, era uma rede de supermercados do grupo Matarazzo. Depois disso eu saí, fui para York, já aí como promotor de vendas, eu trabalhava com um absorvente feminino, né? Miss, Pratic Miss e o Mini Pratic Miss. Tinha de tamanho diferente, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas tinha tamanho disparado. Enfim, depois da York eu fui para Johnson & Johnson, aí fui ser propagandista vendedor. Fiquei lá uns 2 anos, foi uma grande experiência. Na minha saída entrei num outro laboratório, não era concorrente, mas também no mesmo ramo. Depois disso fui encontrar a linha de alimentos na minha vida, que foi a Gessilever. Comecei nessa divisão que era da Doriana, Margarina Astra, Vandenberg e assim vai. Vários lançamentos que a gente fez, foi muito bacana essa hora. Pouquinho depois eu fui para o Secopirama, junto com um padrinho meu de casamento, e a gente trabalhou lá numa empresa holandesa de equipamentos, também era vendedor. Aí a minha primeira investida como dono de alguma coisa foi essa empresa Spartan, que era de produtos químicos, e tinha um produto melhor que o outro. O cara falava que era tudo revolucionário, o dono era um italiano, e um deles era um que fazia limpeza no motor, e eu fui apresentado numa grande indústria na Casa Verde, tinha mais de 300 motores lá em linha trabalhando. Comecei a limpar por um pequenininho, que era uma latinha de spray, eu jogava dentro do motor, caía aquele caldo sujo. Nossa, que ótimo, isso daqui tá bom. Vai para o outro lá. Eu fui crescendo, fui ficando grande. Falei, meu, eu vou vender 1 milhão de lata aqui. Aí falou, faz nesse grandão. Esse grandão tinha correias que levantavam uma plataforma e depois corria, era uma guilhotina que cortava o aço. Meu, tem um monte de plataforma ali. Eu, capacete, avental, todo mundo ali. Peguei uma lata nova, né? Chacoalhei, já parecia uma malabarista ali e tal. Falei, esfumacei aquele troço. Quando a gente esperou dissipar, que eu olhei, na correia que subia tinha um foguinho, uma chamazinha assim. Ela foi, voltou, quando voltou maior. Passou maior, pum, fogo na correia inteira. Aí, rapaz, já pegou aquele negócio que tem dos bombeiros em cima no teto, começou a tocar sirene e os caras da CIPA abaixavam o macacão e começaram, por aqui, aquele monte de ambulante, tocando tudo. Cara, eu fui embora voando, entrei no carro com o capacete e tudo. Eu só vi que eu estava com dor de cabeça depois que eu estava 1 quilômetro longe. Então, eu não sei o resultado daquilo, mas nunca mais voltei na empresa também. Depois dessa daí, eu falei, não, o negócio é trabalhar. Fui trabalhar na Nestlé, daí já até contei as histórias da Nestlé aí. Depois disso, fui para a Quimimo, uma empresa que representava produtos alimentícios. Foi lá que o Lúcio conheceu aquela gororoba que a gente tentou vender em Alfa. A sopa, era uma sopa. Sopa, não deu muito certo, mas enfim. Aí, essa minha história começou que eu fui fazer voo próprio, né? Então, eu abri a Rótulo, era uma empresa de representações, e eu tinha, nessa época, cheguei a ter 30 e poucas empresas que eu representava no ramo alimentício. E aí foi muito legal. Inclusive a Nissin, que você gostava das reguinhas que estavam de brinde lá. Abri uma empresa chamada Rótulo Verde, empreendimentos agropecuários. Eu achei que eu era o rei do café, plantei café lá no sul de Mococa, plantei milho, fiz tanque de peixe, criação de peixe, mas sempre quando eu ia vender o peixe, não era o momento exato, então tinha que vender barato. Eu falei assim, isso aqui não é para mim, eu não conheço esse troço, não dá certo, eu não vou fazer isso. Aí abri a empresa Nova Rota, essa empresa até hoje eu tenho, mas de consultoria, então só tenho eu de trabalhador nela. Mas em 2010 eu abri a Lego Santa Catarina e Brasília, uma franquia onde a gente trabalhava com produtos educacionais. Acabou isso em 2015 e em 2016 eu abri a TAG, The Escape Game, empresa que trabalhava com jogos de escapada. A mais conhecida é a Escape 60, né? A gente fez grandes trabalhos lá, inclusive você, Júnior, foi o nosso coach. A gente trabalhou muitas empresas e foi um momento bem bacana. Mas não era um negócio que dava resultado financeiro, não dava lucro, né? Depois de 2 anos de trabalho, a gente não tinha resultado. Eu fiquei com a empresa, os sócios saíram
E eu transformei essa Dayscape Game na Get hoje, que é uma empresa de gestão tecnológica. Trabalhei junto nessa Get, tentei fazer alguma coisa como anjo investidor na 4D+, empresa de realidade aumentada e realidade virtual. Fiz algumas coisas, mas não era também meu métier. Eu não entendia aquela linguagem que eles falavam lá, era só coisa... Eu ficava muito por fora disso. E aí eu hoje só estou com a Get e a Nova Rota. Legal. E agora, bom, agora, já que você chegou no agora tem pandemia. O mundo todo de ponta cabeça. E você tem feito o quê, Guilherme? Bom, com a pandemia a gente teve que reaprender e teve que modificar o meu jeito de ser também. Porque vendedor tem que estar na frente do cliente, lendo, estudando, analisando, ajudando, trazendo alguma solução. Com a impossibilidade disso, mas com os contatos que eu sempre consegui fazer, né, e manter, porque eu ligo para essas pessoas, mesmo que não tenha nenhum negócio, para me inteirar, como é que está e tudo mais, esse network me ajudou nesse momento. Eu comecei, então, era uma coisa de duas mãos. Eu tinha pessoas que precisavam fazer negócios em algum lugar, que eu conhecia alguém que queria fazer negócio. Então, eu me juntava com essa pessoa e eu falava, olha, eu não consigo estar na frente do comprador aí. Você consegue estar na frente do comprador. A gente dividia investimentos e dividia quando dá certo o negócio, porque a gente ganha só no sucesso. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu já fazer alguns negócios, tem 3, 4 negócios assim, tabulados, andando, mas assim, a gente sem estar na frente do cliente. Né? Para mim, isso é ruim, mas a comunicação é feita por internet, por Skype, por telefonia, por WhatsApp, a gente vai se comunicando. Tá, legal. Ô, Guilherme, nós estamos encerrando, mas eu gostaria que você aproveitasse agora e deixasse uma mensagem final para o nosso grupo, com tanta experiência, tanta coisa que você viveu. Sim, qual que é a mensagem que hoje você deixa para nós? Assim, para mim passou a ser um objetivo de vida, né? Há muito tempo, eu não sabia, mas agora eu sei identificar que já era. Eu gosto da alegria, eu gosto de ver as pessoas bem. Eu, quando chego num ambiente e a coisa não está boa, está quente, está pesada, eu tento transformar. Isso aonde quer que seja. Pode ser eu me divertindo num jogo de futebol, pode ser eu indo para uma festa, eu estando num churrasco, ou eu estando na frente do meu cliente. Eu levo esse momento mais leve, porque isso me faz ficar mais bem-quisto pela pessoa, né? E eu aprendi a fazer isso. E o bom humor para enfrentar as diferenças, enfrentar as questões mais difíceis. Sempre com bom humor eu tive sucesso, né? Graças a Deus eu tenho tido sucesso. Então, se eu pudesse falar para alguém, faça isso, tenha no seu coração gratidão, e tente levar uma mensagem de bom humor, levar a vida mais leve, porque as coisas que são pesadas demais, a gente precisa tirar esse peso. Esse é o meu desejo para todos vocês. Legal, Guilherme. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Guilherme Gente Boa.